Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista, Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta aqui com você no canal As Soluções Criativas, para seguir refletindo sobre um tema muito interessante, as combinações, o qual a gente já viu que é o ato de combinar ações para atingir algum objetivo específico. Elas podem acontecer em qualquer momento do jogo, para atingir qualquer objetivo específico. Hoje aqui nós vamos dar uma olhada sobre combinações de meio jogo, certo? Então, se é do seu interesse, já me acompanhe aqui depois da vinheta. Meu amigo enxadrista, minha amiga enxadrista. Certo? Nós estamos aqui no meio jogo de uma partida aleatória e nós vamos estar observando uma combinação que aconteceu, certo? E aí a gente vai colocar sobre essa posição aqui o nosso olhar, né, a respeito de alguns detalhes, certo? Temos aqui essas colunas com essas características. Você saberia dar nome a elas, segundo os conceitos tradicionais de estratégia do xadrez? Essas colunas são consideradas colunas semiabertas, né, na teoria enxadrística. E por quê? Porque não há nessas colunas peões, como esses aqui, que tornam as colunas fechadas. No caso, essa aqui é um exemplo de uma coluna fechada. Então, considerando que o meio jogo é um momento para nós pensarmos estrategicamente, ainda que a gente realize combinações táticas, né, esse tema aqui que nós identificamos, ele é, no mínimo, interessante nesse contexto. Repare que o nosso objetivo primordial do xadrez, o centro, não há peões aqui no centro. O centro está, nesse momento, formado por peças. E, inclusive, as brancas, né, são o lado que detém mais peças no centro e mais ações diretas e indiretas sobre o centro, né? Então, tudo isso está acontecendo ali. Nós somos as brancas, né? E a gente vai trabalhar aqui com esse conglomerado. Dessas peças aqui, ó, a gente pode tirar o seguinte entendimento. Esse alinhamento dos cavalos, né, é um alinhamento o qual os torna inimigos vorazes, né? E aí, normalmente isso garante muita segurança para eles, né? E se nós tivermos uma dupla de cavalos aqui, até não é tão perigoso para nós brancas. Mas imagina se eles estivessem aqui e protegidos por outras peças. Olha o perigo, né? Então, a gente poderia estabelecer como um objetivo eliminar essa força das pretas ali, que na verdade é a única que elas têm nesse momento no centro, né? Repare que essa dama age sobre esse cavalo, ameaçando ele, mas ele está protegido por um bispo. Nós temos aqui uma ameaça de cheque, mas ela pode ser combatida pelo peão, liberando a torre, pelo bispo e ainda pelo cavalo. Então, possivelmente, se fosse vez das pretas, elas não jogariam isso.
Quando a gente faz aqueles exercícios de tática, né, da internet, existe um padrão que é procurar sempre o lance mais forte, certo? Então aqui nós podemos observar que existe a ação direta do bispo e indireta da dama sobre essa peça. Por que a ação da dama é indireta nesse momento? Porque há este cavalo aqui. Então, quando a gente pensa num lance como capturar esse cavalo com este cavalo aqui, esse é um exemplo de um lance que estaria sendo feito olhando para dois objetivos, né? Liberar a coluna para a dama e começar a eliminar essa força central aqui que as pretas têm a partir da captura desse cavalo com esse aqui, né? Refletindo um pouco mais sobre que objetivos que nós poderíamos ter com a nossa combinação, a gente trabalha aqui com essa relação direta do bispo ao cavalo e indireta da dama ao cavalo, né? Se esse cavalo sai daqui, né, a relação da dama com o outro cavalo será direta e isso representa um aumento de força nosso. Então, quando a gente agrega isso ao que a gente já está vendo, o lance de captura deste cavalo soa como algo interessante porque já vem com cheque, né? Já vem com ameaça à dama, certo? Então, para que você entenda bem essa coisa de combinação, você precisa prestar atenção num detalhe. São objetivos que a gente tem, né? E a gente precisa ficar atento às conexões, certo? Que os lances colocam para nós, né? Então esse foi o lance jogado. Ele elimina diretamente uma peça que dá a sustentação para esse cavalo aqui, que era o outro cavalo. E ele faz isso ameaçando a dama. E essa ameaça à dama coloca sobre essa peça uma demanda de que o jogador das pretas se posicione, né? Então, a forma como ele fez isso foi capturando o peão. Aí, a forma como ele fez isso foi capturando o cavalo com o peão. Certo? E aí, aqui, esse cavalo protege esse peão e é protegido pelo bispo. Certo? Aí repare aqui no resultado dessa escolha. Torre e bispo miram nesse peão, que é protegido por este cavalo, que por sua vez é protegido pelo bispo. Lembre-se do nosso objetivo inicial, né? Outra relação que está colocada agora é que essa dama poderia capturar esse cavalo, respaldada pelo peão, mas por conta desse bispo, isso não se torna tão viável assim, porque ela seria recapturada em seguida. Então, aqui, ó, este é um ponto de conexão. Uma combinação de meio jogo que seguiu nessa partida e que eu considero interessante foi que, ó, eliminou-se esse cavalo, veio com esse bispo, e aí assim,
esse lance ele não era obrigatório, mas diante das particularidades que ele colocou no mas diante das particularidades, esse lance aqui não era obrigatório, mas diante das particularidades que ele colocou no tabuleiro, né, o adversário o fez. Porque caso não fizesse, né, perderia o peão e ficaria com o bispo ameaçado aqui, né? Então, após esse condicionamento, a gente realizou uma combinação a qual teve esse resultado prático. Ó. Como está a relação material? 3, 4 peões contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 peões de vantagem. 3, 4, 5 peças contra 1, 2, 3, 4, 5 peças. Essa parte está igual. E a gente poderia imaginar que o rei branco está mais seguro que o preto. Agora sim, um lance como esse do peão aqui pode vir a sustentar, né, essa estrutura aqui com mais naturalidade e eficiência do que o bispo, liberando ele, inclusive, para estabelecer novos objetivos para si na partida. Né? Então, vou deixar o jogo acontecendo aqui, como ele aconteceu. E aí agora você vai ver que eu realizei uma outra combinação aqui, que essa sim é uma certa malandragem de jogo online. E aí você vai ver o seguinte, porque essa segunda combinação aconteceu, não há uma explicação lógica para isso, tá? E, inclusive eu nem vou abordar o restante da partida aqui, né? Porque o interesse nosso era pela combinação de meio jogo. Vou defender para você o seguinte aqui, por que a segunda combinação aconteceu? Porque a primeira deixou o adversário um tanto abalado, né? E isso é um aspecto do emocional que a gente precisa prestar atenção. Certos lances e combinações podem ter um impacto profundo na nossa experiência de jogo, certo? E então, esse impacto, ele muitas vezes ele é tão sutil que a gente não percebe, né? E também ele é decisivo, né? Porque principalmente se esse impacto acontecer, por que é tão decisivo, né? Porque quando você se dá conta, você perdeu ali o domínio central que você tinha, e isso é uma situação que a gente se envolve emocionalmente, né? Você precisa absorver bem isso e aí sim você segue jogando depois, né? Porque se isso não acontecer dessa maneira, né, você fica vulnerável para que aconteça novas combinações, porque você não voltou a sua atenção, né, não retomou a sua atenção para o processo do jogo, né? E aí, se uma nova combinação como essa que aconteceu na partida acontecer com você, né, você se aproxima muito da derrota, né? Inclusive, você vai estar tão próximo da derrota
que ainda que aconteça um desfecho como esse aqui da partida, ó, em que o seu oponente, no caso, eu sou o jogador de brancas aqui, ó, vou até pôr na análise. Né? Pode acontecer que o jogador de brancas não veja esse lance aqui, ó, né? E aí a partida termine como essa aqui, ó, com uma certa sobrevida, né? Mas por que aconteceu isso? Porque, né, a posição já ficou muito estabelecida a favor de um dos jogadores, certo? Então, com isso, eu mostro para você que quem executa uma combinação ou uma sequência de combinações também pode ficar afetado pelo suposto brilhantismo que tal combinação atingiu. Tá? Vamos supor isso aqui com a intenção de distrair o peão. Não dá certo. Tá? Então não é bom. Vamos ver aqui. Não é bom. Inclusive é o lance da máquina. Vamos supor que o rei tentasse fugir. Aqui também não é bom. Ó. Dá para escolher ali, na verdade. Né? Então, esse aqui seria um exemplo de um lance que traz uma vitória matemática, né? Se for permitido essa dama chegar aqui. Né? Ainda que existisse essa resposta aqui, ó, por exemplo, a coisa seria complicada. A coisa seria bem complicada, porque existe isso aqui. Isso aqui. Vamos supor que se jogasse esse cara aqui. Isso aqui é mate. Então, nesse vídeo aqui a gente abordou um pouco mais de reflexões a respeito das combinações, o ato de combinar ações para atingir objetivos específicos no xadrez. Elas podem acontecer em qualquer momento do jogo, na abertura, meio jogo ou final. E a depender de que momento elas vão estar acontecendo, elas terão objetivos mais específicos, mais peculiares, mais particulares. E o nosso dever enquanto enxadristas é saber identificar objetivos para atingir com as nossas combinações. No vídeo de hoje vimos uma combinação de meio jogo que teve o objetivo de minar a força do adversário e estabelecer um domínio central. Conseguimos atingir esse objetivo e aí, de quebra, foi possível trabalhar outras coisas depois, porque o sujeito ainda, talvez afetado emocionalmente por essa combinação que ele tomou no meio jogo, permitiu uma segunda combinação, a qual
minou mais ainda suas forças e trouxe, né, a partida para um universo posicional de uma vitória matemática nossa aí, certo? E com isso a gente identificou também que há um envolvimento emocional tanto para quem aplica uma combinação como essa, porque, por exemplo, eu que a apliquei não vi que tinha um lance vencedor do torre E6, né? E o adversário, que sofreu duas combinações, né, não conseguiu se reestabelecer emocionalmente para o segmento da partida, certo? Então, se você tem dificuldade para perceber seus objetivos durante uma partida de xadrez, parte disso é sim um entendimento técnico do jogo. Você precisa conhecer informações de xadrez, você precisa entender sobre o jogo de xadrez. Então, para isso, a gente indica o método 6 pilares do professor mestre nacional Gerson Pérez, um método bastante flexível, capaz de se adaptar à sua disponibilidade e ao seu entendimento. E, se você não tem clareza a respeito de como vem percebendo, né, as posições de xadrez ou a si próprio enquanto joga xadrez, eu recomendo a minha consultoria aqui desse canal, na qual você pode fazer isso. A gente, em 3 sessões, olha para a sua percepção, olha para a sua emoção e olha para as maneiras como você está integrando isso enquanto joga xadrez. Imagine só se você encontrar uma forma mais estável de permanecer ali durante a sua partida de xadrez, realizando, tendo segurança para realizar processos de combinação como esse enquanto você joga. Olha só que legal, né? Então, já fica a dica, você pode acessar tudo isso clicando nos links da descrição. E receba aqui a minha gratidão pela companhia em mais um vídeo aqui. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Eu quero agradecer você pela sua companhia aqui nesse vídeo comigo. É sempre bom estar contigo falando de xadrez, certo? Então mova seus peões e me encontre aqui no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre nela está.